No caso de acidente de viação, quem será responsável por reparar os danos? Por exemplo, naquelas situações em que pedimos emprestado o carro de um amigo, por consequência disso, um incidente acontece e temos um acidente. Quem é responsável civilmente? Ainda temos aquelas situações em que estamos com o carro da empresa, acontece ali um acidente, também quem será responsável? O condutor ou o proprietário da viatura? Então, veremos essas situações aí nas situações do seguro automóvel para sabermos até onde é que o seguro automóvel cobre os danos resultantes de um acidente. Então, na conversa de hoje nós abordaremos sobre a responsabilidade civil automóvel ou também a chamada responsabilidade civil no trânsito. Então, e para a conversa de hoje nós temos um convidado super especial, licenciado em Direito, apaixonado pelo Direito e pelas suas diversas áreas, é alguém apaixonado também pela investigação e que vai nos brindar hoje com o seu intelecto, com o seu conhecimento atinente a essas matérias. Então, o nosso convidado é o Dr. Metternich Chiamba. Certo. Metternich Chiamba, licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Manuel Meandino Faio. Certo. E pronto, o convidado hoje, né, da famosa Em Prol da Justiça. Certo. Saudações aos nossos internautas, não é? Certo, aos nossos internautas, a todos aqueles que nos ouvem e assistem. E sejam bem-vindos. Vamos de forma conjunta aqui trazer uma abordagem, ainda que não muito lata, sobre a responsabilidade civil, mas vamos procurar trazer o essencial da responsabilidade civil. Certo. Então, antes de nós prosseguirmos com a nossa entrevista, não fiz a minha apresentação, eu sou Aniceto Patrício, vocês conhecem, né? Então, antes de nós começarmos com a nossa conversa, eu gostaria imenso de fazer a apresentação dos nossos colaboradores e não só dos nossos parceiros, que temos a EG Notícias, temos a Magnetic Digital, que tem ajudado muito também nos nossos trabalhos. Então vamos lá para o que realmente interessa, vamos olhar para aquilo que é o conteúdo da nossa conversa, que é a responsabilidade civil automóvel. Então, em termos gerais, doutor, o que é isso de responsabilidade civil? Em palavras simples, como podemos definir a responsabilidade civil? Bom, a questão é interessante, doutor. Certo. Mas antes de olharmos primeiro para a responsabilidade civil em termos de conceito, é imperioso que a gente perceba primeiro para que é responsabilidade civil. Ok. Certo. Bom, e o nosso dia a dia, adotamos determinados comportamentos. Certo. Comportamentos esses que podem lesar direitos de outrem, comportamentos que lesam direitos de terceiro. Okay. Aqueles que adotam comportamentos que lesam direitos de terceiro, impõe-se uma obrigação, a obrigação de reparar o dano. A este ato que a lei impõe aos titulares de comportamentos que violam direitos de outrem, Okay. certo? Designa-se responsabilidade civil. Okay. Certo? É a necessidade que a lei impõe ao titular de um comportamento lesivo de colocar o lesado na situação em que estaria sem a ocorrência do ato, no caso violador do direito em causa. Isso chama-se responsabilidade civil. Okay. É assim que, por exemplo, no nosso dia a dia celebramos determinados negócios e alguns cumprem, outros não. O não cumprimento desse negócio, o que é que despoleta? Essa questão despoleta a responsabilidade civil. Esta é a primeira questão. Depois, outra questão a discutir é, a responsabilidade civil advém apenas da lei? Ok. Não. As partes também, no próprio negócio, podem fixar a consequência da violação de um determinado direito ou do incumprimento de um determinado contrato.
a famosa cláusula penal. Esta cláusula penal funciona como a fixação da responsabilidade civil, mas por via de um contrato. De um contrato. Sim. Ok. Yeah. Então, em termos gerais, é isso que a isto chamamos de responsabilidade civil. E nós estamos aqui a falar da responsabilidade civil automóvel. E acredito que é imperioso nós sabermos se dentro da responsabilidade civil, ou seja, a responsabilidade civil é um campo complexo, certo, muito certo, complexo. Certo. E eu creio que a responsabilidade civil automóvel, dentro desse campo complexo que é a responsabilidade civil, tem um espaço reservado para ele. Então, onde é que podemos enquadrar a responsabilidade civil automóvel na própria responsabilidade civil? Bom, doutor, existem muitos tipos, certo, de responsabilidade civil. Okay. A partir de dizer responsabilidade civil automóvel, foge um bocadinho do rigor terminológico que se impõe. Okay. Em via de regra, deveria se dizer responsabilidade civil, no caso, objetiva, que é uma, no caso, a questão dos danos provenientes causados por veículos é uma das modalidades da responsabilidade civil objetiva, ou a famosa responsabilidade civil baseada no risco. Okay. É pelo menos isso. E depois, olhar para a responsabilidade civil é, de certa forma, refletir sobre diversas modalidades. Okay. A responsabilidade civil pode ser contratual, pode ser pré-contratual, pode ser pós-contratual, pode ser ainda extra-contratual. Okay. Quando é que estamos em presença da responsabilidade civil contratual, por exemplo? A responsabilidade civil é contratual quando se violam, certo, as obrigações que advêm do próprio contrato, quando se violam as cláusulas contratuais. Estaremos em presença do Instituto da Responsabilidade Civil Contratual. Este é regulado nos termos do 798 e seguintes do Código Civil. Só que não é só, certo, da violação de normas ou de disposições contratuais que resulta a responsabilidade civil. Por isso é que algum setor da doutrina entende que não se deveria considerar responsabilidade civil contratual. Essa designação é um bocadinho, atenta um bocadinho contra o rigor terminológico da própria palavra. Deveria designar-se responsabilidade civil obrigacional. Por quê? Porque dela resultam tantos danos, né, que emergem da violação de contrato como de negócios jurídicos unilaterais. Aqui vamos olhar para a questão da promessa pública, vamos olhar para os títulos de crédito, por exemplo, que também funcionam como fonte de responsabilidade civil contratual. Certo? Por isso, o professor Antunes Varela entende isso. A designação correta é responsabilidade civil obrigacional e não contratual. A par desta, temos a responsabilidade civil pré-contratual, a chamada culpa in contraendo, culpa na formação do contrato. Esta vem regulada nos termos do artigo 227 do Código Civil. Acontece quando são violados deveres acessórios da boa-fé. Referimos-nos aqui ao dever acessório de proteção, dever acessório de informação e dever acessório de lealdade. Isto despoleta a responsabilidade civil pré-contratual. Depois, a responsabilidade civil é pós-contratual também. Deveríamos nos questionar. Pronto, o contrato já cessou. Há necessidade de haver uma responsabilidade civil pós-contratual? De facto, a doutrina não traz uma abordagem assim unívoca sobre esta questão. A doutrina bipartite. Alguns entendem que não deve ser considerada responsabilidade civil, no caso pós-contratual. Por quê? Porque não existindo contrato, efetivamente não se violam, né, disposições contratuais. Então deveria ser uma responsabilidade extra-contratual. Porém, ainda assim, a generalidade entende que é mesmo responsabilidade civil pós-contratual. Aqui, neste tipo de responsabilidade, são violados direitos, no caso, os mesmos deveres acessórios da boa-fé, proteção, informação e lealdade. Só que não são já antes da formação do contrato, mas é depois da formação do contrato. Um exemplo típico de responsabilidade civil pré-contratual seria o caso de o Dr. Patrício, o Dr. Aniceto e eu. Pré ou pós, doutor?
Pré. Seria o caso de o Dr. Patrício e eu convencionarmos, né, a venda de um telemóvel. Mas o doutor sabe que o telemóvel contém bateria viciada. E mesmo assim o doutor faz o quê? Vende o telemóvel. Eu adquiro o telemóvel, mas o doutor não observou um dos princípios, um dos deveres acessórios da boa-fé, que é o dever de informação. Diante disso, o doutor Patrício poderá ser responsabilizado por via da culpa na formação do contrato, a famosa responsabilidade civil pré-contratual. Um exemplo típico de responsabilidade civil contratual, aquela que advém da violação, no caso de disposições contratuais, é aquela ligada ao caso de, por exemplo, o Dr. Patrício ter em posse, não, o Dr. Patrício desenvolver serviços de táxi. Então o Dr. Patrício convenciona com determinados passageiros que vão a Chibia. Só que o Dr. Patrício não chega com esses passageiros a Chibia. O carro danifica pelo meio, por exemplo, por uma causa que seja imputável ao Dr. Patrício. Que diz? O Dr. Patrício viola um dever, ele viola uma cláusula contratual, que é fazer chegar o passageiro homem a Chibia. Nesses termos, o doutor será responsabilizado do ponto de vista contratual. O exemplo que, embora discutível, a doutrina apresenta para a responsabilidade civil pós-contratual reside mesmo na questão do não cumprimento definitivo. Mas este exemplo é debatido na doutrina, é discutível. Por quê? Porque outros entendem que, havendo incumprimento definitivo, efetivamente não há violação, há uma violação, do contrato. Certo. Mas aqui deveria acontecer o quê? Cessou o contrato. Mas, um exemplo que a gente pode aventar aqui é de celebrarmos o contrato de compra e venda sobre um carro, né? Que a partida o carro estava em perfeitas condições no momento da conclusão do contrato. Mas, assim que o Dr. Patrício vier à busca do carro, a mim, de casa, do meu domicílio, no caso, ao domicílio do Dr. Patrício, o carro apresenta uma avaria. Quer dizer, o contrato extinguiu-se a partir do momento em que eu faço a cessão do carro ao Dr. Patrício. Mas violo um dever, por exemplo, o dever acessório de informação. É o caso de eu te vender também sem documentos, por exemplo. Violo esses deveres, por quê? Porque o contrato definitivamente está concluído, mas algum dever foi beliscado. Nessas situações eu posso responder, né, por intermédio de responsabilidade civil pós-contratual. Agora, existe uma outra modalidade de responsabilidade civil, a famosa responsabilidade civil extracontratual. A famosa responsabilidade civil extracontratual, extra-obrigacional. Esta responsabilidade civil, por exemplo, acontece já não quando são violadas disposições contratuais antes, no momento e depois da celebração do contrato. Mas essa aqui acontece quando são violados direitos de uma outra natureza. Vamos olhar aqui para a questão dos direitos absolutos, né? O direito de personalidade, por exemplo, os direitos reais, estamos a olhar para a propriedade. A violação desses direitos, né, impõe uma responsabilidade civil extracontratual, uma responsabilidade civil extra-obrigacional. E a doutrina do professor Antunes Varela também subdivide esta responsabilidade civil em responsabilidade civil, no caso, objetiva, e responsabilidade civil subjetiva. Responsabilidade civil, primeiro, subjetiva, responsabilidade civil objetiva e responsabilidade civil por intervenções lícitas. Mas neste caso a responsabilidade civil a responsabilidade civil automóvel enquadra-se na responsabilidade civil objetiva, que é aquela em que o agente responde independentemente da culpa. É a famosa responsabilidade civil pelo risco. Tem na sua base a máxima latina ubi commoda, ibi incômoda. Aquele que tira proveito de uma determinada situação deve arcar com as desvantagens que vão advir da mesma situação.
Ali se enquadra a famosa responsabilidade civil, no caso automóvel. E aqui chamei a atenção de que a responsabilidade civil automóvel, nesses termos, foge um bocadinho do rigor terminológico. Seria responsabilidade nos danos causados por veículos, cujo regime está instituído no caso do 503 ao artigo 508 do Código Civil. Depois, esse tipo de responsabilidade civil constitui a exceção. Quer dizer que em matéria de responsabilidade civil tem que se olhar para o regime regra. O regime regra, onde é que se encontra estatuído? No artigo 483. E esse aqui, pronto, é um artigo que todo estudante de direito tem em decor. Aquele que com dolo ou mera culpa violar ilicitamente os direitos de outros fica sujeito a reparar os danos resultantes de quê? Dessa violação. Diferente da responsabilidade civil objetiva, a subjetiva contém pressuposto. Tem que se olhar aqui para a questão do comportamento humano, um facto voluntário que seja dominado ou dominável pela vontade. Tem que ser dominado ou dominável pela vontade, por quê? Porque não, para efeitos de responsabilidade civil não relevam os danos causados por animais. Estou a dizer aqui quando o animal, por exemplo, está a ser usado, não esteja a ser usado como instrumento. Não relevam também os fatos causados, os fatos da natureza. E todos aqueles atos e reflexos que o homem tem, que de certa forma não são motivados por um querer, também não são relevantes. Mas esse comportamento humano, dominado ou dominável pela vontade, será suficiente? Obviamente que não. Não, a doutrina entende que não. É necessário que esse facto humano seja contrário à lei, no sentido de antijurídico. É necessário que seja contrário a uma disposição legal. Deve ser ilícito, dito de outro modo. Será que um facto humano contrário à lei é suficiente também? Não. Esse facto humano deve ser culposo. Culposo em que sentido? No sentido de a conduta ser reprovável, no sentido da censurabilidade da conduta ao agente. Nessa perspectiva falamos de culpa. Mas não basta que seja culposo. É necessário que desse comportamento humano, desse facto humano voluntário, no caso, dominado ou dominável pela vontade, antijurídico, no sentido de contrário a uma disposição legal, e censurável ao próprio agente, no sentido de culposo, deve advir um dano. O dano é o prejuízo efetivo na esfera jurídica de outrem. Mas também não basta que seja danoso. É ainda necessário que entre o comportamento humano e o dano se estabeleça uma relação de causa e efeito. O famoso nexo de causalidade. Assim estudamos a responsabilidade civil subjetiva. Agora, desses pressupostos, quais são os essenciais? Quais são os que se devem primordialmente analisar? Neste caso, nesses pressupostos, os que devem ser analisados para esses pressupostos da responsabilidade civil subjetiva. A que se baseia no dolo, certo? Primeiro devemos analisar a existência de dano. E só depois é que cumulativamente se analisam os outros pressupostos. Por quê? Porque a responsabilidade civil visa essencialmente reparar o dano. Não há responsabilidade civil sem um ato lesivo de direitos ou interesses de terceiros. Não há. É o dano. Depois do dano, ver se o agente atuou com culpa, por exemplo, no sentido de lhe ser censurável a própria conduta, se é antijurídico, se houve mesmo um comportamento humano. Mas primordialmente devemos nos ater à questão da existência do dano. Mas será que estamos já em condições de passarmos para o tema específico? Ou tem ali uma situação ainda que o doutor precisa aclarar para que possamos olhar já para a situação específica, que é a responsabilidade civil automóvel ou a responsabilidade civil no trânsito e companhia? Certo. Bom, a responsabilidade civil automóvel, né, conforme é que está a dizer, que é basicamente a responsabilidade civil que se impõe em caso de danos causados por automóveis, né? Pronto, é uma das variantes da responsabilidade civil objetiva. Nestas, o agente responde independentemente de culpa, certo?
E aqui é de salientar que a responsabilidade civil objetiva obedece o princípio da tipicidade. Há um princípio do números clausus, certo? Há o princípio da legalidade. Só são consideradas variantes da responsabilidade civil objetiva aquelas descritas como tal na lei. Estamos a olhar para o que dispõe o artigo 499 ao artigo 510 do Código Civil. Ok. Agora sim estamos em condições de avançar para A responsabilidade civil automóvel. Automóvel. Como podemos observar aqui, tivemos um resumo da responsabilidade civil que é simplesmente invejável, não é? Invejável. Então, creio que será muito útil percebermos bem o que é isso da responsabilidade civil, conforme o doutor frisou, olhando para o conceito da responsabilidade civil. O doutor fez esse resumo da responsabilidade civil, que é para poderem perceber onde é que está enquadrada a responsabilidade civil automóvel e como é que funciona essa responsabilidade civil e como é que é mais ou menos como é que deve ser olhada dentro dos seus aspectos essenciais. Por isso é que olhamos para esses termos gerais da responsabilidade civil, para estarmos em condições de falar da responsabilidade civil de uma maneira mais específica. O que é que vamos abordar agora? Que vamos tratar daquelas situações que abordamos no início da nossa conversa, do nosso programa. Então, olhando para a responsabilidade civil automóvel, claramente estaremos a olhar para acidentes de viação. Certo. Praticamente. Certo. Acidentes de viação e olhando para os danos que emergem destes acidentes. Certo. Bom, falar de responsabilidade civil nos danos causados por automóveis, ou conforme aqui sugere o nosso programa Responsabilidade Civil Automóvel, é antes de mais falarmos de uma das formas, de um dos tipos de responsabilidade civil objetiva. E aqui chamo a atenção de que o essencial aqui é pensarmos que o agente ou aquele que adotar um comportamento que lesa direitos de outrem, por exemplo, pode ser responsabilizado independentemente de culpa. Às vezes é que nem ele próprio que responde. Às vezes é que o próprio causador do dano não é ele próprio a responder. Responde uma outra pessoa. Por quê? Porque aqui a pessoa responde independentemente de culpa. Ok. Então, em termos simples, estaríamos a dizer que nem sempre aquele que causar o acidente é que vai responder pelos danos que emergem do próprio acidente. Certo. Então, fazendo aquela famosa questão, sobre essa questão, olhando para aquela pergunta que se pudermos fazer essa questão em termos jurídicos, quando existir um acidente de viação, quem responde pelos danos? Como o doutor responderia a essa questão? Como poderíamos olhar? Bom, as questões jurídicas a partir respondem-se sempre olhando para uma diversidade de doutrina. A doutrina a partir não é unívoca, nunca foi. O que acontece? Na responsabilidade civil em danos causados por automóveis, sobre quem responde, pronto, a doutrina reparte-se, conforme eu estava aqui a dizer. Okay. A partir devemos aqui olhar para dois regimes. O Código Civil como regime e regra, e depois para dois diplomas, para dois decretos. O decreto 35/9 de 11 de agosto, que é a lei, no caso, que regula a constituição da obrigatoriedade do seguro, e depois olharmos para a lei 20/3 de 19 de agosto, que é a lei que rege, certo, o funcionamento dos transportes rodoviários em Angola. Okay. No Código Civil devemos nos ater ao artigo 503. O artigo 503 diz que aquele que tiver a direção efetiva de um veículo responde pelos danos que causar, ainda que esteja numa relação de comissão. Okay. Então,
esse aqui é o regime regra, mas como tal, não é a regra que faz a exceção, Sim. certo? Não é a exceção que faz a regra, digo, é a regra que faz a exceção. Depois, a lei 20/5 remete, por sua vez, a lei 20/3, perdão, remete para a lei 35/9. E a lei 35/9, no seu artigo 3º, diz que o proprietário de um veículo, certo, responde pelos danos que o veículo causar, salvo em questões de usufruto, venda com reserva de propriedade e na questão da alocação financeira. Por quê? Porque nestas situações a obrigação impende ou a obrigação recai sobre, no caso, o usufrutuário, o locatário ou aquele que adquire a coisa com a reserva de propriedade. Ok. Mas também vezes aqui quem responde não é, nenhum dos dois. Quem vai responder é um terceiro. Acontece sobretudo quando se tenha constituído um seguro. Quem responde, havendo seguro, havendo um contrato de seguro, vai ser a própria entidade asseguradora. É ela que vai responder. Ok. Então, fazendo assim um resumo, doutor, em palavras bem miúdas, quem responde pelos danos pode ser o proprietário da viatura, pode ser também pode ser o proprietário da viatura, pode ser o condutor da viatura que causou danos, certo, certo. E também pode ser um terceiro. Certo. A responsabilidade, ou melhor, a resposta a essa questão é assim tripartida. Olhar primeiro para o proprietário. O proprietário responde, salvo, certo, se provar que o automóvel está a ser utilizado por uma pessoa fora de uma relação de comissão. Porque existindo uma relação de comissão, o proprietário responde independentemente de culpa. E aproveito aqui para recordar aquela frase, ubi cômoda, ibi cômoda. Aquele que tira proveito de uma determinada situação deve arcar com os prejuízos que advenham desta mesma situação. Aqui olhamos para o proprietário de um táxi. O proprietário de um táxi, que de hoje, se um táxi que faz a rota Mutundo Arco-Íris, na antiga Unitel acidenta e do acidente resultam danos, certo? A esfera patrimonial de terceiros e até a esfera pessoal de outros. Que de hoje, quem vai responder? Será o dono do IAS ou antes vai ser aquele que está a conduzir? Vamos encontrar aqui já duas formas de responsabilizar. Se existir uma relação de comissão, uma relação de dependência, uma relação de hierarquia e subordinação por um lado, quem vai responder é o proprietário. Mas, fora dessa relação de comissão, quem responde é quem? É aquele que tem a direção efetiva do veículo. Voltamos ao regime regra do 503. Aquele que tiver a direção efetiva de um veículo responde pelos danos que causar. Mas, aqui, olha-se muito para a responsabilidade que recai sobre quem? Sobre o dono, sobre o proprietário da viatura. Esse responde independentemente de culpa. Significa que mesmo que não seja o condutor que causou o acidente, o proprietário, mesmo que não seja o proprietário, não sendo ele a causar o acidente, é o motorista dele, por exemplo. Ainda se responde. Mas aqui também tem que separar. Existem dois planos de relações. Há a relação interna, por um lado, e relação externa. Relação interna, estamos a falar a relação entre comitente e comissário. Estamos a falar a relação entre o proprietário do automóvel e o condutor do automóvel. E na relação externa, estamos a olhar para o proprietário do automóvel e os terceiros, no caso, titulares, né, de direitos violados, ou a quem o acidente causar danos. No plano das relações externas, o proprietário até responde, e até a entidade seguradora também responde, mas responde para fazer o quê? Para libertar o automóvel. Depois, no plano das relações internas, ele terá o famoso direito de quê? De regresso. Mas quando é que ele tem direito de regresso? Há apenas direito de regresso quando haver culpa de quem? Do condutor. Havendo culpa do condutor, pode
o titular, o proprietário do automóvel responder, mas também salvaguarda-se aqui a possibilidade dele ter o direito de regresso, é ir cobrar aquilo que ele deu em benefício da culpa daquele que causa acidente, no caso, ou que causou o acidente e como consequência resultaram danos, né, para digamos, terceiros. Ok. Então, aqui fica um ponto bastante importante para a nossa entrevista, porque eu acredito que esse é um dos elementos fulcrais da nossa abordagem. Porque, em termos de acidente de viação, as pessoas sempre querem saber. O acidente aconteceu. Depois de acontecer o acidente, sempre a pergunta é: quem vai responder pelos danos? Sim. O carro estragou, o carro da outra pessoa também estragou, também danificou neste caso. Então surgem sempre essas perguntas. Então, conforme o doutor bem explicou, devemos olhar caso a caso. Certo. É isso. Certo. Não é uma questão geral. Não é uma questão, conforme o doutor disse que existe a regra geral, que é aquela que o doutor fez referência, mas não é praticamente, não é assim que acontece em todos os casos. Certo. Tem exceções. Haverá situações que respondem ao proprietário, independentemente de culpa. No caso, havendo uma relação de comissão. Estamos aqui a falar de uma relação de hierarquia versus subordinação. Só para aclarar aqui nos nossos internautas, o que é essa relação de comissão, doutor? A relação de comissão nós encontramos lá prevista nos termos do artigo 510. No artigo 500, só 500 do Código Civil. A relação de comissão, conforme eu estou aqui a dizer, quando, por um lado, existe uma hierarquia e, por outro, há uma relação de subordinação. Quando existe uma relação de, vamos aqui dizer, empregado versus empregador. Em termos miúdos. Ou em palavras bem pequenas, o chefe e, digamos, o subordinado. Nem mais. Nessas situações, por exemplo, pode haver relação de comissão. E vai haver relação de comissão quando se tiver a desenvolver uma atividade em benefício dessa relação que lhes liga. É o caso, por exemplo, do motorista de uma determinada empresa. Um motorista que o horário dele começa às 7h30 e termina às 18 horas para transportar materiais da empresa das 7 às 18, por exemplo. Ele está aqui vinculado a uma relação de comissão. Ou seja, está a cumprir com aquilo que o seu chefe ou a sua entidade empregadora pediu que ele fizesse. Certo. Então, por quê? Porque a entidade empregadora que vai beneficiar, digamos, da atividade que ele vai desenvolver, ubicômoda e incômoda. Então, nestes termos aqui, se existir um acidente no exercício do seu próprio trabalho, a responsabilização dos danos que aí resultar vai recair para o proprietário, no caso, ou o empregador. O empregador ou a empresa. Certo. Olhando aqui para a inexistência da culpa de quem? Do próprio condutor. Ela simplesmente acaba a trabalhar. Okay. Não havendo culpa do condutor, é assim que acontece. Mas havendo culpa do condutor, aí já é outro caso. Certo. Devemos olhar também para o 507. A responsabilidade 507 ou 506, se a memória não me falha, do Código Civil, a responsabilidade é solidária. Significa que, existindo vários co-obrigados, né, a obrigação pode ser exercida por um deles, mas esse depois terá direito de regresso sobre o outro. E aqui estamos a falar taxativamente disso, o condutor versus o proprietário ou a entidade empregadora. Vamos aqui olhar para empresas, que é o que comumente acontece. Havendo culpa, havendo culpa do condutor. Quando a culpa já é do condutor. Certo. Se a culpa é do condutor, a entidade empregadora pode ainda responder, ainda assim. Para quê? Para excluir o próprio condutor das relações externas. Mas nas relações internas ele vai ter direito de regresso, vai cobrar aquilo que ele
prestou em benefício de quem? Do próprio condutor. Ou seja, neste caso, por mais que o culpado seja o condutor ou o trabalhador, certo, ainda assim ele a empresa ou a entidade empregadora poderá responder pelo dano. Certo. Mas, se assim fizer, terá o direito de regresso. Ou seja, vai fazer com que seja restituído pelo culpado, estamos a olhar para o condutor, tudo aquilo que o empregador ou o proprietário do veículo prestou em benefício, digamos, ou para aqui apaziguar a situação que o acidente despoletou. Agora, inexistindo culpa, cuidado, aquele responde, o proprietário ou a entidade empregadora responde independentemente de culpa. Ele é chamado aqui a responder, tendo por base mesmo a máxima latina, e reitero, ubi incômoda e incômoda. Onde tiver a vantagem de alguma situação, também há desvantagem. Então nesta questão, nós já abordamos que em que momento o proprietário, nesse caso, abordamos o momento em que o proprietário responde, não é? Abordamos o momento em que o proprietário responde. Abordamos o momento em que o trabalhador, ou seja, o condutor, responde. E também é imperioso sabermos se porventura, é imperioso saber onde é que entra o seguro. Certo. Bom, a responsabilidade civil, do ponto de vista dos danos, né, causados por automóveis, é regida por um regime próprio, passo termo. Devemos aqui olhar para o que dispõe a Lei 20/3 de 19 de agosto, conjugado, no caso, com o regime trazido aqui pela Lei 35/9 de 11 de agosto. Certo? A Lei 20/3 de 19 de agosto remete para, certo, a questão para a Lei 35/9. O que acontece? É que na Lei 20/3, há aqui a obrigatoriedade da constituição do seguro, nos termos do artigo 2º. O seguro automóvel é obrigatório. Então, sendo obrigatório o seguro automóvel, significa que todo aquele que seja titular, certo, de um direito de propriedade, né, de um automóvel terrestre, pelo menos, responde ou a ele impende a obrigação de constituir seguro. No caso, o seguro sobre o seu automóvel. É isto que a partida devemos tirar do artigo 2º, certo, da Lei 20/3 de 19 de agosto. Depois, esta lei também, sobre o modo de funcionalização dos transportes rodoviários, remete para, ou sobre o modo como se vai aqui administrar, sobre o modo como se vai funcionalizar a obrigatoriedade da constituição do seguro, vai remeter para a Lei 35/9 de 11 de, digamos, de 11 de agosto também. É mais ou menos isso. Então esse é um tema muito, mas muito pertinente. Então, importantíssimo até. Certo, muito importante. Então, é um parênteses, ou seja, uma situação é uma questão que devemos ter mesmo muita atenção, olhando para essa situação de quem é que responde pelos danos. Agora vamos olhar quem é que responde pelos danos, certo? Agora vamos simplesmente só para aclarar ainda, certo? Certo? Vamos só olhar para alguns exemplos práticos. Então, significa, por exemplo, um exemplo, vamos só olhar para um exemplo prático. Um amigo vai para a casa do amigo, vai para a casa de outro e pede o carro emprestado. E durante o trajeto, lá nas andanças dele, acidenta com o carro. Dr. Cuidiures. A questão que se coloca primordialmente para responder isso, a interpretação que se exige, é primeiro saber, há uma relação de comissão?
Se haver uma relação de comissão, o comitente, no caso o dono do veículo, vai responder independentemente de culpa. Isso nos termos do artigo 500, né? Conjugado já com o 503 ambos do Código Civil. Se não existir uma relação de comissão, ou seja, não tiver ali um vínculo entre o amigo e o outro amigo. E aqui chamar a atenção que quando falamos de vínculo, estamos a olhar numa relação de dependência. Uma relação de hierarquia. Um amigo certo. É como se um amigo demanda o outro a fazer uma coisa certo. e no interesse dele próprio. Certo. Nestas situações, responde o amigo que mandou. É o exemplo que temos dado na academia. Cuide hoje se eu pedir para o Dr. Patrício descer da Faculdade de Direito para fazer a aquisição de folha de provas para mim. E ao descer, o Dr. Patrício esbarra numa colega e a colega faz cair o telemóvel quebra o visor. Cuide hoje. Ali não há uma relação de hierarquia como tal, certo? O Dr. Aniceto não está vinculado jurídico-laboral, certo? A mim, por exemplo, certo? O Dr. Patrício não temos um vínculo jurídico-laboral, mas há uma relação de comissão ainda assim. A questão que se coloca é quem responde pelo visor quebrado? O Dr. Patrício, que foi comprar as folhas, ou o Dr. Metternich, por acaso, que mandou o Dr. Patrício comprar as folhas? É que estamos a ver que há uma relação de comissão. Havendo relação de comissão, é o Dr. Metternich quem manda, que vai responder pelos danos. Você que me mandou? Certo. Você que me mandou. Mas agora, isso existe, não existindo culpa da parte do Dr. Patrício. Porque se existir culpa da parte do Dr. Patrício, eu exonero-me da responsabilidade. Certo. Mas então agora vamos voltar para o exemplo do carro. Do carro, certo. No exemplo do carro. Estávamos aqui a pensar. Somos amigos. O Dr. Patrício tem um carro. E eu, sem o Dr. Patrício me orientar, retiro o teu carro, vou com ele a um pata lá, acidente e causo um dano. Cuide hoje. A culpa recai sobre quem? Primeiro. Depois, a quem vai se impor o dever de reparar o dano? É essa a questão. E é primordial a gente olhar para isso. Aqui devemos olhar para uma dupla perspectiva. Se existir culpa da minha parte, que fui em busca do carro do Dr. Patrício, sem a orientação do Dr. Patrício, por exemplo, sem que a atividade que eu vá desenvolver beneficie num e outro aspecto ao Dr. Patrício, o que vai acontecer é que eu respondo. Mas se pelo contrário eu for a um pata com o objetivo de buscar os filhos do Dr. Patrício que estudam lá no Politécnico, que o Dr. Patrício me mandou lhes buscar, ali o Dr. Patrício vai responder independentemente de culpa. Quer dizer, aqui quando estamos a falar independentemente de culpa, estamos a olhar para o Dr. Patrício. O Dr. Patrício não sabe como é que eu conduzi. Ele de facto é só chamado a responder. Sim, porque do proveito que ele obteria resultou uma consequência e como tal deve arcar com esse aspecto negativo, digamos que advém do que lhe iria favorecer. Ok. Eu tenho a plena certeza que todas as pessoas que quando assistirem isso, daqui para frente saberão. Já não haverá mais aquelas dúvidas. Esperamos ter esclarecido. Não haverá mais aquelas dúvidas. Da mesma coisa, então essa é uma questão que vai aplicar-se também até naquelas relações empresariais. A regra é a mesma. A regra é a mesma. Se tiver uma relação de comissão, seja um mandou o outro, responde quem mandou. O mandante é que responde. Não tendo quem mandou, voltamos ao regime regra do 503 do Código Civil. 503 que diz que quem tiver a direção efetiva de um veículo responde pelos danos que ele vai causar, exceto se existir uma relação de comissão. Estamos a dizer que aqui não existe relação de comissão, doutor. Então, que tem, certo, o condutor, que é o culpado, é que vai responder. E até é uma questão lógica, doutor. Nem mais, doutor. É uma questão totalmente
lógica. Totalmente lógica. Então, o doutor vai deixar já um apelo lá no final do vídeo para aqueles que, principalmente para os filhos malandros que querem tirar o carro dos pais, sem o consentimento dos pais. Para um benefício próprio. E ainda ainda naquelas situações em que os funcionários de muitas empresas, usam o carro da empresa não para fins da empresa. Para o fim próprio. Porque se for para o fim da empresa, se Quem responde, se existir acidente, responde a empresa. Responde a empresa. Mas, não existindo culpa dele. Sim, mas nunca agora vamos olhar para a relação de comissão. Mas agora, cuide se o tipo entra às 8 horas e termina às 15, mas ele acidenta às 18. No caso, vai à busca. Alguém que trabalha no Lubango, vamos aqui trazer uma hipótese prática, vamos aventar a hipótese de um tipo que trabalha cá no Lubango. A prestação laboral dele em termos espacial está delimitada. Ele só exerce atividade aqui no Lubango. O tipo transporta, por exemplo, bolachas da Shoprite para levar ao Quero. Mas ele faz isso das 8 às 15 pontos. Então ele tem uma namorada que estuda em Quilengues. Das 8 às 15, o que ele vai fazer? Das 15 às 18, ele pega no carro da empresa, foge, vai a Quilengues em busca da namorada. Assim que chega no desvio, ele acidenta. E do acidente resultam danos para terceiros. A questão que se coloca é: quem vai responder pelos danos? Nesse caso aí não há uma relação de comissão. Cessou a relação de comissão. Porque ele trabalha das 8 às 15, foi buscar ali a namorada, isso já não é. Aí está fora da relação de comissão e volta-se para a regra. Ele tem a direção efetiva do veículo, então vai responder pelo dano que ele vai causar. Certo? E muitos valem-se disso, não falo da empresa, eu vou ligar para a empresa. E às vezes as próprias entidades empregadoras, lamentavelmente, não estão taxativamente informadas sobre que pontos vão intervir. A mesma questão se coloca com a seguradora. Alguém de uma empresa cujo carro está assegurado vai causar um acidente havendo culpa dele, porque a responsabilidade da seguradora também é excluída. Havendo culpa do próprio condutor, a responsabilidade da seguradora é excluída. Mas ainda assim, a seguradora poderá responder para exonerar nas relações externas, mas no plano das relações internas terá direito de regresso. Vai ter que devolver. O direito de regresso é nada mais, nada menos do que exigir aquilo que se prestou em benefício do outro, quando seria ele próprio, digamos, a desenvolver tal conduta. Ok. Então já estamos diante de uma situação em que podemos dizer que o seguro pode recusar-se a pagar. O seguro pode recusar-se a pagar. Ele até paga. O seguro até paga. Mas de fato ele depois exige aquilo que ele pagou. Certo. De volta. Certo. Existem casos que a própria entidade seguradora também recusa a si mesmo. Há casos de exclusão. Quais são essas situações que a seguradora... São situações que estão descritas na lei. Qual é a lei? É uma recomendação? A lei, recomendamos aqui a lei 35/9 de 11 de agosto. Está lá o regime da exclusão. Se a memória não me falha, nos artigos 5º e seguintes. Ok. Mas o essencial é isso. Eu acredito que o essencial é isso. Saber quem responde pelos danos. Porque há muitos acidentes ali a acontecerem. E o jogo é confusão atrás de confusão, é bate-boca, que no final das contas são pessoas muito leigas na matéria e que acabam abordando coisas que não têm domínio. Não têm certo domínio e muitas das vezes também os tais órgãos chamados a intervir não respondem de forma pontual também. Certo? Então é importante a gente olhar para o que estatuem esses 3 diplomas, né? Olharmos para o Código Civil, olharmos para a Lei 35, essencialmente para a Lei 35/9 de 11 de agosto, no caso. A lei que vai regular o funcionamento
da obrigatoriedade da constituição de seguro automóvel. Ok. Então, vamos aproveitar esse momento. Esse é um momento especial em que aqui o nosso doutor vai deixar recomendações para algumas situações específicas. Primeiramente, o doutor vai deixar aqui uma recomendação para aqueles filhos, não só filhos, aquelas pessoas que tiram o carro de uma outra pessoa sem o consentimento desta, vão com o carro e acidentam. E também vai deixar uma recomendação para os trabalhadores de empresa que usam o carro da empresa para outros fins, fora dos fins da própria empresa e depois acabam acidentando. Então, o doutor vai deixar-lhe uma recomendação legal ou moral para estas pessoas. Bom, primeiro é que nós temos a falsa ideia de que andando com o carro do nosso pai, de certa forma, se por acaso dali advir um prejuízo, acidentarmos e causarmos danos à esfera patrimonial e física de terceiros, a ideia que nós temos é a de que o nosso pai vai responder. Vai responder, sim. E de facto o pai responde independentemente de culpa. Mas o pai responderá nesses termos se ele tiver um proveito na atividade a desenvolver. Ou seja, ou se ele te mandou. Se ele te mandou. Caso ele não lhe tenha mandado, poderás ser tu a ser responsabilizado. Por tudo. Certo. Vai responder por todos os danos patrimoniais e não patrimoniais que vai causar a esfera de terceiros. Certo, primeiro. Depois, para os titulares, para aqueles que andam com os carros das empresas. Os carros das empresas devem servir os fins, né, que a empresa vai procurar alcançar. Os carros da empresa servem nada mais, nada menos para ajudar a empresa a alcançar os objetivos que ela traça. Então devem ser usadas com este propósito. Se usares o carro da empresa em benefício próprio, serás tu a ser responsabilizado. Por quê? Porque a partir do momento que o teu interesse se sobrepõe ao interesse da entidade empregadora, quebras aqui a existência da relação de comissão. E voltamos ao 503. Aquele que tiver a direção efetiva de um veículo responde pelos danos que vai causar. E porque aqui você não é usufrutuário. A forma como vais usar o bem depende taxativamente da delimitação temporal da sua atividade. Por isso é que a prestação laboral é determinada em termos espaciais e temporais. Certo? É essa a recomendação que fica. E para as empresas, nem sempre serão as empresas a responder. Vezes aqui o trabalhador terá procedido de forma dolosa, há mesmo necessidade desse trabalhador ser responsabilizado. Aí a empresa pode escusar-se a responder, ou se responder nas relações internas, terá mesmo que exercer o respectivo direito de regresso. Certo? Não. É aquilo, isso está mais claro que água. Dito de outra forma, estaríamos a errar. Esperamos ter chegado lá. Certo. E olhando ainda para essas questões, quando falamos de reparação do dano, que reparação estamos a nos referir como tal? Há dano, causou dano. Certo. Então, que tipo de reparação? Só para clarificar, porque há quem está aqui a falar, mas reparação de dano... Que tipo de dano primeiro? Depois, reparar o dano é o quê? Que é reparar o dano? Devemos voltar ao regime e regra da responsabilidade civil para responder a essas questões. Primeiro, de um determinado ato que lesa direitos e interesses de terceiros, podem advir diversos tipos de danos. E dizia eu que dano é o prejuízo efetivo, né? É o prejuízo efetivo à esfera patrimonial ou extrapatrimonial de um terceiro. Certo? E pronto, existem vários tipos de danos. Estamos aqui a olhar, por exemplo, para os danos patrimoniais
e os danos extrapatrimoniais ou danos não patrimoniais. Os danos patrimoniais, olhamos aqui para todos aqueles danos que são susceptíveis de avaliação pecuniária, aqueles que se podem converter em dinheiro, os danos, aquele prejuízo que é possível valorar em dinheiro. Um exemplo, doutor. Existem dois tipos de dano patrimonial. Tem os danos emergentes e os lucros cessantes. Danos emergentes é o prejuízo que diretamente resulta, né, do ato lesivo. Os lucros cessantes são todas as vantagens que o lesado deveria obter ou deixou de receber em consequência da violação ou do dano. Quando falamos de dano, estamos de um dano patrimonial, estamos a olhar, por exemplo, para alguém, um tipo que vem e parte essa mesa. Esse é um dano emergente. É um dano patrimonial. O partir essa mesa é um dano patrimonial emergente. Para um dano patrimonial, mas baseando-se aqui no lucro cessante, vamos olhar para o exemplo que se tem dado na academia. Um determinado tipo que tem um serviço de táxi, ou melhor, que tem, por exemplo, uma máquina de fazer pipoca. E alguém destrói aquela máquina, mas estava comprovado que ele com aquela máquina fazia 20 mil kwanzas por dia. E em função da danificação que ocorreu sobre a máquina, ele ficou 5 dias sem receber os 20 mil kwanzas, ou sem conseguir fazer os 20 mil kwanzas diários. Perdão, a questão que se coloca é, estamos em presença de que tipo de dano? E aqui devemos olhar para o lucro cessante, que são as vantagens que ele deixou de ter, deixou de receber em consequência de quê? Da violação. Isso está previsto nos termos do artigo 564 do Código Civil. Depois tem a questão dos danos não patrimoniais, os danos extrapatrimoniais. Estamos a olhar aqui para sofrimento, estamos a olhar aqui para dor, estamos a olhar aqui para a quebra de prestígio, por exemplo. Estamos a olhar aqui para a ofensa ao bom nome. Estamos a olhar para isso. E a questão que se coloca é, esses danos são reparados de que maneira? A doutrina de partes. Algum setor da doutrina entende que eles devem ser indemnizáveis. E isto porque não são suscetíveis de serem avaliados. Esses não são suscetíveis de ser avaliados em dinheiro. Certo? Não sendo esses suscetíveis de avaliação em dinheiro, será que devem ser indemnizados? A doutrina entende que indemnizar esses danos seria como pagar pelo sofrimento. E o sofrimento não tem valor. Então não deveria aqui se olhar para a aplicação rigorosa do termo indemnização, mas era considerar tão somente a compensação. Eles são compensáveis. E a própria lei traz já uma explicação disso nos termos do 496 do Código Civil. Mas hoje em dia, por exemplo, o dinheiro que vai resultar da compensação desses danos pode proporcionar algumas vantagens que de certa forma vão deixar satisfeitos. Só que chamamos aqui a atenção de que este dinheiro não deve ser entendido como o pagamento pelo sofrimento. Não é nessa perspectiva. É uma compensação. Certo. Assim falamos dos tipos de danos. Depois a questão que se coloca é, agora, como é que nós vamos reparar o dano? Existem duas formas para se reparar o dano: a reintegração in natura, a restauração ou reconstituição natural, certo? Depois, aqui o exemplo típico que a doutrina apresenta é a execução específica. Mas vamos perceber isso numa linguagem mais simples. Essa hora tem ali um internauta, que está a se morder a se perguntar. Reconstituição ou reintegração in natura é fazer o quê? É colocar o lesado na situação em que ele próprio estaria naturalmente, se não existisse o ato que lesa o próprio interesse. É, por exemplo, quebrar-se o telemóvel. Cuidiures, o que é que vai se fazer para existir? É colocar o telemóvel numa situação em que o telemóvel estaria, se não acontecesse o quê? O ato que faz com que o telemóvel se quebre. Estamos a falar de reintegração in natura. E nesse caso, poderia ser procurar outro telefone? Ou reparar mesmo o telefone. Reparar mesmo o telemóvel. Por exemplo, se o visor do telemóvel estragou, levar para um técnico que repare o visor do telemóvel e o telemóvel volta a funcionar normalmente.
Certo. estaríamos dentro da reparação. Reconstituição ou restauração natural da própria coisa. Da própria coisa. Certo. Depois, existe uma outra forma também De reparar o dano. de reparar o dano, que é a famosa reintegração equivalente, reintegração por equivalência. E essa aqui envolve duas submodalidades. Fala-se aqui da indemnização natural, prevista nos termos do artigo 563 do Código Civil, e a famosa reindemnização em dinheiro, prevista nos termos do artigo 566 do Código Civil. A questão que se coloca é: qual dessas formas de reparação do dano constitui a regra? A doutrina entende que, em via de regra, deve-se dar primazia à reintegração ou restauração ou ainda reconstituição natural. Em palavras miúdas, estaríamos a dizer Que deve-se dar preferência em reparar o bem, em reparar o bem. reconstituir o bem. Se não puder reconstituir o bem, Bem vai para a indemnização. Certo. Então, reparar o dano é isso. Reparar o dano é nada mais, nada menos do que excluir o prejuízo que afeta o direito ou a coisa de outrem. No caso, em consequência de quê? De um ato lesivo de interesses. Ok. Ou desse respectivo direito. Perdão. Então é isso. Sabe, isso é uma questão muito pertinente. Há quem sempre se perguntou: reparar dano. Você vai reparar o dano? Reparar dano. Não sabia, não tinha noção do que é reparar o dano e como é que se faz essa reparação do dano. Então é nesses termos que o doutor acabou de explicar. De frisar, é desta forma que se repara o dano. Certo. É essencial aqui entendermos: reparar o dano é fazer o quê? É fazer cessar o prejuízo que nós causamos, porque o dano é o prejuízo. Excluir o prejuízo. Sim. Se o computador estragou, então é fazer o repor o computador a funcionalidade normal do próprio computador. Isso aqui é reparar o dano. Se deixas cair a parede do vizinho, reparar o dano que causas ao vizinho é fazer o quê? É construir a parede. Uma nova parede. Certo. Ok. É uma questão muito bastante interessante estarmos a falar sobre isso, e de certeza que será muito benéfico para todos os nossos internautas. Então, saindo um assunto assim curioso, durante a abordagem, eu fiquei assim muito admirado pela maneira como o doutor expõe os factos. Obrigado. Expõe os factos. E nós temos muitos dos nossos seguidores, nós temos muitos dos nossos seguidores que, de certa forma, são admiradores do doutor. Temos vários admiradores do doutor, de certeza que temos. E quando lançarmos o vídeo, teremos essa prova. E uma coisa que de certeza vamos querer saber: nós estamos diante de alguém que simplesmente quebrou muita coisa dentro da nossa academia. Muitos, poderia dizer, talvez recordes, né? Recorde dentro da nossa academia, que é a Faculdade de Direito da Universidade Mandume Andemo Faio. Então é curioso, nós estamos aqui. Doutor, qual é o segredo? Qual é o segredo da sapiência? Qual é o segredo dos bons resultados na Faculdade de Direito? Qual é o segredo do sucesso e dos números que, pelo menos eu vi, né? E que muita gente viu também? Qual é o segredo que está por detrás disso tudo? Bom, falar de questões ligadas ao prestígio na academia é trazer aqui um outro lado da moeda. Bom, por detrás de todo e qualquer êxito, existe sempre um esforço empreendido. Nós aqui, pelo menos o que fizemos é ler. E uma coisa que me ajudou bastante, por exemplo, é ir ao encontro dos que têm domínio das coisas.
Enquanto estive na academia, eu sempre procurei ir atrás daqueles que me pudessem esclarecer as matérias, daqueles que me pudessem fazer entender as hipóteses práticas, de forma que as provas já fossem mais simples. Mas depois, uma outra situação que muito tem feito diferença é saber interpretar. No curso de Direito, às vezes, acho que às vezes a prova não é difícil como tal. Às vezes é que, pronto, o professor coloca uma questão e erramos não porque não sabemos, erramos porque interpretamos, perdão, de um lado, de uma forma assim, desconforme. E é o que dizem depois os doutores aí na academia. O doutor andou bem, mas em caminho errado. Porque até ele pergunta uma situação e você vai responder bem, mas há uma outra questão. Então é imperioso que a gente interprete primeiro. Depois, um outro segredo, e é determinante este aqui, é olhar para as primeiras provas. As primeiras provas são determinantes para o estudante universitário. Nós dissemos sempre que o importante não é como começa, mas é como termina. Só que às vezes o princípio pode indicar um final feliz. Então, eu procurei sempre aproveitar as primeiras provas. Nas primeiras provas estamos a falar de aspectos introdutórios, pouca matéria, aspectos introdutórios, não há ainda complexidade em termos de conteúdo como tal. E geralmente todos os colegas estão a dormir. Então, o estudante que lê nessa época, o que ele vai fazer? Vai descobrir, vai despoletar aqui o interesse também dos professores. Porque quando obtiveres uma nota 17, por exemplo, uma nota 18 numa prova, o professor fica atento e ele vai lhe fazer um acompanhamento rigoroso. E quando assim é, você vê-se necessariamente obrigado a ler porque precisas de um e de outro esclarecimento. Uma outra situação é falar sem medo de errar nas turmas. É mesmo questionar, procurar esgotar o raciocínio dos professores. É procurar trazer abordagens que vão fazer os professores pensarem também, analisarem. E preparar sempre as aulas antes de qualquer abordagem com o professor, olhar para o programa e saber, olha, na próxima aula vamos falar disso. Se vamos falar disso, então aqui eu devo ler, devo me ater a entender isto. Aquilo que sozinho suscitar dúvida pode se levar ao conhecimento do professor e o professor prestar o devido esclarecimento. O segredo é seu esforço, é não dormir enquanto os outros dormem, é madrugar e pronto, acima de tudo determinação. Determinação, ok. Não temos aqui, esta, pronto, é uma pergunta respondida já, muito, e eu creio que esse será um daqueles cortes que vai mudar a vida de muita gente. Uau, tomara. Vai mudar a vida de muita gente. Vamos fazer os possíveis desse corte do doutor, porque eu particularmente digo para vocês, eu estou diante daquele que é o melhor estudante com quem eu já sentei em carteira, particularmente. O melhor estudante com quem eu já sentei em carteira desde que comecei a estudar até a presente data, pelo menos. Obrigado. Por acaso, desde já parabenizar parabenizar ali o doutor. Respeito recíproco. Parabenizar o doutor. E pronto, nós no final do dia, eu digo sempre, a nossa geração é abençoada. Eu saio da Mandume feliz por um lado, mas vou triste. Vou triste por quê? Porque encontrei competitividade na Mandume, encontrei colegas que fizeram, vocês todos, meus colegas, né, fizeram com que eu me superasse a cada dia. A minha turma, pelo menos do segundo ano ao quinto ano, é uma turma que os professores podem contrariar o que eu estou a dizer. É uma turma dos que muito leem, é uma turma dos que inverteram o pós-laboral. O pós-laboral era visto como, pronto, o regime daqueles que estão cansados intelectualmente, tão fracos, e já não conseguem responder uma e outra questão. Mas o nosso grupo demonstrou o contrário. O nosso grupo foi atrás e pronto, os resultados vêm-se por aí. Nosso grupo, de facto, e sentirei muita saudade disso, de coração mesmo, muita saudade, impactaram-me bastante.
Yeah. E há que se referir isso. Estamos a falar da Faculdade de Direito da Mandume Andemo Faio. Durante muito tempo tinha-se, geralmente, não sei se digo, discriminação. Uma hegemonia, ser o regular. O regular era o dominante, era a classe dominante. Yeah. E que o pós-laboral eram os facilitados, o pós-laboral eram os fracos, o pós-laboral eram... Fracos até não digo, mas eram aqueles que eram tidos como... os já estavam mentalmente esgotados. O dia a dia pesa. Essa coisa toda. Por isso é que foram de noite. Mas graças a Deus isso mudou. E nós somos uma geração de ouro. Digo geração de ouro porque conseguimos mudar muita coisa na academia. E pronto, os professores veem isso. Uma das situações que se mudou com a nossa entrada, por exemplo, não sei se é pontual trazer aqui, é a questão mesmo da cadeira de opção. O pós-laboral, por exemplo, nunca teve cadeira de opção. Assim, a título de escolha, ali não havia uma liberdade de conclusão, pelo menos para nós. Nós não deveríamos escolher qual cadeira. A escola escolhia e impunha. Quando o regular tinha a preferência de escolher qual das cadeiras. Mas fizemos braço de ferro e hoje o pós-laboral já pode. Como consequência, existem determinadas situações que eram apenas asseguradas para o regular. Os cursos, por exemplo, a especialização em jurídico econômico, em jurídico político, era apenas para o regular. Mas fomos fazendo o braço de ferro e orgulhamos-nos bastante de que hoje os outros estão a beneficiar daquilo que a gente lutou. É prazeroso, é bonito, muito bonito de se viver. Muito bonito. E aí os feitos estão lá. Não, por acaso. E essa uma questão muito problemática. Não, nem problemática. Isso é uma questão muito até simples. A academia é dura, é sofrida, mas ainda assim é boa o suficiente para termos marcas. E essas marcas vamos olhar para para os colegas, vamos olhar para a classe docente. A classe docente, de certeza, que teve um marco importante durante a trajetória do doutor na academia. Então, há ali, pelo menos, algumas referências que o doutor... Claro que há vários, acredito que são todas, porque cada um moldou, não é isso, doutor? Certo. Cada um moldou uma porcentagem para ser o doutor, o jurista que é hoje. Certo. E a excelência que tem hoje, mas acredito que há aqueles que se destacam. Certo. Bom, falar dos professores da Mandume, pronto, é falar de um quadro docente que, além de exigente, contém qualidades até indescritíveis. Isso eu falo de coração. Se tem uma riqueza que a Mandume tem, são os professores. Claro, existem aqueles professores que deixam a desejar, isso é normal. Enquanto homens, não vamos estar todos na mesma linhagem. Mas há professores ali na Mandume que, de facto, são o cerne do direito. E é olharmos só para a prática forense, é olharmos para como se sobressai na prática. É olharmos para isso. Mas todo estudante da faculdade, eu digo sempre, acaba por ter um bocadinho de cada um desses professores. Eu, quando vejo o doutor a falar, por exemplo, eu consigo ver um bocadinho do doutor Emílio, consigo ver um bocado do doutor Hervedoso, consigo ver um bocado do doutor Erickson, consigo ver um bocadinho do doutor Felizardo Capache, consigo ver aqui um bocadinho do doutor Mulangue. São situações que, de facto, acabamos por ser a soma de um bocado de cada um desses professores. Mas existem professores que, por conta da sua simplicidade, por conta da sua humildade, impactam e realmente ascendem de professor para pai. Refiro-me ao Dr. Cristóvão, por exemplo. O Dr. Cristóvão Marcos Chivela, um professor sem igual. Eu diria, sem medo de errar, o melhor penalista desse país. Sem algum medo de errar. Porque é alguém que na academia
Prontos, apesar do gosto pelas cadeiras cíveis que eu tinha, ele em um único ano nutriu em mim o gosto pelo direito penal. É um excelente professor. Olhar aqui para o Dr. Hervedoso, que também não está aquém, é um professor, conforme ele diz, um sumo. Um sumo. É um professor sem igual. Estamos a olhar para o Dr. Erickson. Dr. Erickson, prontos. Dr. Erickson é outra pessoa das pessoas. Alguém com um intelecto indescritível, com um intelecto imensurável. Dr. Erickson é o tipo de professor que, quando eu crescer, vou querer ser como ele. Pelo menos do plano adjetivo, do ponto de vista adjetivo, jurídico laboral. Dr. Erickson é o monstro do direito do trabalho aqui. Claro, com o Dr. Capache, que não está aqui, mas estou a olhar para o Dr. Erickson porque eu me revi muito na explicação do Dr. Erickson. E depois o próprio Dr. Emílio, em cadeiras econômicas, assim, em cadeiras comerciais, por exemplo, no direito societário, conforme o próprio Dr. Emílio diz. O Dr. Emílio é um monstro em direito societário. É um professor que impacta a vida. Mas o lado mais positivo do Dr. Erickson, diferente dos outros, aliás, do Dr. Emílio, diferente dos outros, é que o Dr. Emílio faz apelo à vida prática. O Dr. Emílio te ensina a teoria, o Dr. Emílio te ensina a prática e te encoraja para as pancadas que vais apanhar na prática. É aquela referência que o Dr. Elias fez. Certo, certo. O Dr. Emílio é tudo e mais alguma coisa. Mas também tem o Dr. Abraão Mulang. O Dr. Abraão Mulang é o meu pai acadêmico, para já. É o meu pai acadêmico por quê? Porque apesar da idade, ele sempre se dedica à ciência. E além dessa situação, é alguém que, pelo menos na nossa escola, aplica de forma restrita, de forma, digo, taxativa, de forma não discriminada a própria justiça. Em termos de nota, ele atribui aquilo que você obtém. Sem qualquer... E ele até diz assim, o professor não tem a obrigação de atribuir nota ao estudante. O professor tem a obrigação de confirmar a nota que o estudante vai fazer o quê? Vai obter. Mas tem outros professores bons. Tem a doutora Marilene, por exemplo. Mas em termos de referência, sem, claro, descurar aqui, sem desprestigiar os outros que tanto fizeram por mim, eu olharia para o doutor Cristóvão, certo? Olharia para o doutor Erickson, olharia para o doutor Hervedoso, olharia para o doutor Emílio Calei, olharia para a doutora Marilene, olharia para o doutor Mohamed e o doutor Abraão Mulang. Prontos. Com esses aqui, sem tirar prestígio aos outros. Com esses aqui eu posso... É lógico. É aquilo que durante um percurso é com os colegas. Durante o percurso com os colegas, cada um dos colegas deu uma porcentagem, uns 1%, talvez um 2%, os outros deram 10%, mas tem aqueles que deram mais. Certo. A porcentagem deles é superior e é muito normal. Não é questão de... Não é discriminação. Não é discriminação. Mas com estes aqui eu posso ir competir em outro planeta. Pode ir. Posso, estou à vontade. Com esses, indiscutivelmente. Não, isso é bom. Isso é bom. Isso é muito bom. E durante a academia, durante esse percurso de licenciatura, um percurso árduo. Há um momento que marcou muito o doutor, um momento que... Eu sei que são vários, é difícil falar um. Eu sei que é difícil falar um, mas prontos, talvez esse um não é o mais, mas pelo menos um momento para fecharmos a nossa conversa. Quando se fala de Faculdade de Direito da Mandume, a primeira questão que me vem em mente é, primeiro, o tribunal simulado. Nós realizamos 2 tribunais simulados e prontos, eu intervi num dos tribunais como juiz. Certo. Aquele é o melhor tribunal da minha vida. Okay. Por quê? Porque naquele tribunal eu aprendi muito sob a orientação da doutora Marilene de Freitas. Aprendi bastante e é um momento que eu vou levar para a vida. É um momento em que saímos
da teoria Teoria para a e prática. começamos a exercitar a prática. Começamos a ver. Acho que é o ápice, né? Acho que é o ápice. Nem mais. A pessoa se sente a conciliar aquilo que leu com aquilo que vai fazer. É indescritível aquele sentimento. É indescritível. São vários momentos que tivemos que, de certa forma, marcaram os 2 tribunais simulados, por exemplo. Um sob orientação da doutora Marilene, o outro sob orientação do doutor Emílio, em ação executiva. São situações que, pronto, levarei sempre comigo. Levarei sempre comigo. E depois, uma outra situação que está gravada no meu coração foi um exame de direito penal. Exame de direito penal? Um exame de direito penal. Ok. Naquele exame entramos o Elias, Doutor Dr. Elias Panulengo, Dr. Pedro Girão e Dr. Elias Panulengo, o Dr. Pedro Girão e eu. Penso, entramos 4 elementos. Entramos 3. Certo? Éramos 3? Ou falta mais alguém? Mas acho que eram 3, sim. Éramos 3. Doutor, nós chegamos. Eu estava a passar mal e precisava mesmo fazer a prova, que é para não fazer num outro dia. Quando cheguei na turma, eu vi assim o Elias e o Pedro. Eu disse: Santo Deus, vou recuar para não ver esses 2. Mas o doutor Cristóvão me disse: Senta, filho, vamos começar a abordagem. Doutor, aquele exame foi uma aula. Aquele exame foi o melhor exame que eu fiz na academia. Exame de direito penal. Com o doutor Elias, com o doutor Pedro Girão. Aquele exame foi excepcional. Eles próprios depois poderão falar, se calhar. Não, isso eles vão comentar. Yeah. O doutor Pedro Girão e doutor Elias, comentem aqui Panulengo. como é que foi esse exame. Esse exame, porque nós queremos saber, pelo menos nos comentários, porque pelo menos o doutor disse a parte dele, a vossa parte. Eles vão dizer. Eles vão dizer, com toda certeza. Certo. Eles dirão. Tá bem. Então, doutor, estamos bem no final da nossa conversa. É imperioso que o doutor deixe uma mensagem final aos nossos seguidores. A mensagem pode cingir de parte no tema e de parte, talvez, em uma outra coisa que o doutor queira enfatizar para os nossos internautas. Aos que nos assistem e aos que nos vão ouvir apenas, porque há quem assiste e há quem só ouve. Aos que nos assistem, aos que nos vão ouvir, a recomendação que fica é: estudem enquanto jovens, estudem enquanto adultos e façam a diferença. Quando forem para fazer alguma coisa, façam com gosto e façam por merecer. Porque cada uma das situações que vocês empreendem no vosso dia a dia pode fazer diferença. E de facto faz a diferença. Faz, por acaso faz. Relativamente ao tema, devemos nos precaver e é sempre aconselhável a gente adotar uma conduta que não ponha em perigo ou que não perigue a vida de terceiros, a esfera jurídica de outros. E sejamos responsáveis pelas nossas próprias atitudes, de modo a que, quando adotarmos uma conduta que causa dano a outrem, sejamos nós próprios a reparar. E aqueles que se encontram subordinados por um vínculo jurídico-laboral, obedeçam, prontos, não usem os automóveis das empresas, os automóveis dos papás em benefício próprio, contando que serão eles os responsabilizados. Não. Tenhamos uma cultura jurídica e consigamos sempre trazer ao conhecimento do público tudo quanto seja relevante para que a sociedade cresça de forma justa e de modos a não perigar direitos nem interesses de terceiro. Certo. Então, chegamos ao final da nossa conversa. Eu não vou falar muito. Vocês conseguiram ouvir o que é a tamanha intelectualidade do nosso doutor
E esse é só o primeiro. O doutor virá aqui mais vezes. Ou virá como moderador, ou virá para apresentar temas novos. Estaremos. Então, vamos já nos familiarizar. Temos aqui o doutor e virá aqui mais vezes e vamos fazer história. O objetivo é manter Angola informada. E projetos como esses é mesmo para garantir que a cultura jurídica se expanda até aquele que não tem como ir para uma faculdade de Direito tenha pelo menos a oportunidade de saber as leis por intermédio de outros e numa linguagem simples, assim como o doutor nos explicou hoje. Então, a recomendação essa é uma causa de todos nós. Se é uma causa de todos nós, é necessário que todos nós estejamos ali para apoiar. Então, siga nossas redes sociais, comente sempre que puder, deixa um like, partilha para mais pessoas, porque quanto mais partilhares, essa mensagem que estamos aqui a partilhar, esses conceitos todos, vai para mais pessoas, é isso que nós queremos. Então sigam mesmo todas as nossas redes sociais, o nosso YouTube, assistam às nossas entrevistas e nós estaremos mais vezes aqui para brindar vocês do melhor que há. Então terminamos a nossa entrevista, então agradecemos pela vossa atenção, muito obrigado. Obrigado.